Então, pessoal, a gente vai falar do tratamento, né, nessa disciplina, psicofarmacologia, da abordagem farmacológica dos transtornos de ansiedade. Eu vejo vocês que remédios, comportamentos para atenuar as angústias internas, a própria ansiedade, assim, pensando num termo mais robusto, e para melhorar o sono, é uma busca humana há muitos anos, há talvez milhares de anos, né? A gente busque, através de comportamentos, diminuir o tônus e a intensidade das emoções negativas, da insônia e todas as suas repercussões, né? E na nossa clínica do dia a dia, vem sempre a dúvida, né? Essa ansiedade é normal ou é patológica? Olha, Bom, eu acho que para vocês virá uma dúvida assim também. E aí, encaminho ou não para o psiquiatra? Talvez o psiquiatra vai querer medicar, acho melhor não. Ou sim, esse paciente está tendo muito prejuízo, acho melhor sim. Então é algo que a gente tem que afinar essa conversa. Eu acho que hoje é uma oportunidade da gente abrir essa discussão. Primeiro tópico, assim, antes de abordar farmacologicamente, a gente tem que, de uma forma empática na consulta, estou dizendo enquanto psiquiatra, entender o grau do prejuízo que aquele indivíduo tem com aquele padrão de ansiedade. O que que aquilo está repercutindo? Ainda mais, através do saber, do conhecimento da especialidade, a gente tem que estimar o prognóstico. Isso é comum em medicina. Por exemplo, o, o cardiologista, ele sugere que se trate a hipertensão, porque ele sabe, comparando populações e pessoas que têm pressão alta e não sentem nada, mas não são controladas, vão ter um índice maior de mortalidade, de AVC, de tudo mais. Então, a ideia, quando olhamos para a ansiedade, é justamente mensurar o prejuízo que isso impacta, ou mesmo que não seja um prejuízo tão perceptível assim, o que pode acontecer de longo prazo, né, e o que for evitável. Então, quais são os parâmetros, assim, a grosso modo, que a gente usa nessa avaliação? Se a ansiedade prejudica ou não a autonomia do indivíduo, né? Ou seja, ele deixa de fazer coisas que talvez a sua essência ele deseja por medo ou por um receio maior do que o que é palpável para a realidade da maioria das pessoas, ou então a intensidade, talvez o pico do medo, da emoção negativa é tão intenso que paralisa, gera sintomas físicos e por outras vias também gera algum prejuízo. Esse também é um balizador da gente levar em consideração para iniciar um tratamento ou não. A duração, por exemplo, muitas pessoas ficaram muito ansiosas depois da eleição semana passada, mas passada a eleição, já era para alguns, né, claro, para uns sim, para outros não, diminuir a ansiedade. Se essa ansiedade, mandando o link aqui também para o Guilherme, mandei para a Laura, mandei para o Guilherme. Então, se essa ansiedade ela toma proporções muito grandes e passa do período cuja é uma expectativa de que ela se mantivesse alta, a gente pode considerar também uma ansiedade patológica. E o conjunto disso, né? E, claro, o impacto no comportamento, na sociabilidade, na relação interpessoal, nas doenças clínicas, pessoas com ansiedade muito comumente têm diagnóstico de fibromialgia, diagnóstico de colo irritável, gastrite funcional, etc, etc, etc. Então a gente tem que ver isso também. Outra coisa, o impacto na autoestima, né? Muitas pessoas por esse sentimento negativo, intenso, deixam de fazer coisas ou experienciar situações que desejam, e isso pode impactar na autoestima, na sociabilidade e na aquisição do conhecimento, na memória. Às vezes, se você está com 1000 telas abertas na sua cabeça, você não vai conseguir focar a consciência em algo e, por conseguinte, vai ter prejudicado a capacidade de reter aquela informação. Então, essa pergunta se a ansiedade é normal e adaptativa
é uma pergunta, ou é patológica, né? Se ela é normal barra adaptativa patológica, é uma pergunta diária, né? Nos nossos consultórios, né? E a hipótese da origem dessas reações relacionadas à ansiedade, do ponto de vista neurobiológico, é que ela faça parte do reflexo de luta ou fuga, né? Por exemplo, para quem conhece uma cascavel, muitas vezes só de ouvir o chocalho a pessoa já vai ficar, o coração acelera, pronta para lutar ou fugir. Então, é possível que a ansiedade seja entendida como parte do reflexo de luta ou fuga. A gente divide a ansiedade assim, didaticamente, em sintomas relacionados ao medo, né, que é uma resposta a uma ameaça real ou até iminente, né, ou percebida, com excitação autonômica, o indivíduo desperta a contração vascular, o coração acelera, começa a suar frio. Isso talvez numa reação para que mantenha o cérebro nutrido e outras áreas vitais para esse indivíduo poder lutar ou fugir. Então, esse é o conceito de medo, né? O outro conceito é a preocupação, né? Esse sofrimento antecipatório, com perigo para um futuro, e isso vai gerando sintomas físicos, como tensão muscular, diarreia, etc, etc, etc. Óbvio que esses sintomas eles se comunicam, mas, via de regra, é assim que a gente raciocina no que tange a avaliação da ansiedade. Através de estudos que avaliam a funcionalidade das sinapses, se percebe que indivíduos que têm uma hiperatividade na amígdala cerebral, não é a amígdala tonsila palatina, tá, pessoal? É aquela amígdala aqui da otorrinolaringologia. É a amígdala cerebral, que é uma área cerebral. Ela é hiperativada nessas pessoas, né? E o circuito córtico estriado tálamo cortical também é outra área que pode estar hiperativada nos sintomas de ansiedade, sendo que os indivíduos que têm pânico, né, que são esses picos de ansiedade paroxísticos, e fobias, têm uma hiperativação dessa área amigdaliana, enquanto os indivíduos que sofrem por antecedência, sofrem de véspera, igual o peru, eles têm muito provavelmente esse eixo do córtex cerebral com estriato, com o tálamo, e no retorno ao córtex hiperativado. Então, os neurônios começam a disparar muito, né? E a tradução sintomática disso é a ansiedade, né? Então, por que tratar a ansiedade quanto patológica? Então, se esse indivíduo tem uma ansiedade patológica, que gera esses prejuízos, claro que a gente tem situações de dúvida e tal, isso é evidente, mas é sabido também, na avaliação retrospectiva, que os indivíduos com depressão, por exemplo, muito comumente eles tiveram pródromo de ansiedade, ou seja, antes de deprimirem, vinham com um certo grau de sofrimento ansioso, antes de aparecerem os sintomas de depressão. Então, por exemplo, na ansiedade social, até 63%, segundo esse trabalho do FAVA, e na ansiedade generalizada, até 65% dos indivíduos não tratados, eles podem evoluir para a depressão. Um dos motivos também da gente empaticamente tratar esses indivíduos é justamente porque não sabe como fazer para que você fique menos frágil. Você precisa confiar nele. Eles levam um impacto escuro. O médico pede que você mantenha os olhos fechados durante toda a operação. Você olha ao redor e vê torres enormes. Pessoas com máscaras de gás estão ligados aí. Érica. Achei, apaguei, Érica. Desculpe, professor. Eu estava dizendo isso, né? Então, a ansiedade muitas vezes antecede. Há uma teoria, até certo ponto questionável, de migração da disfunção dos receptores de serotonina, que pode justificar essa história natural. Mas a ansiedade é muitas vezes tão grave, ou muito próximo do que é a gravidade da depressão. E aí, o pessoal me perguntam sempre, mas aquela coisa, eu tenho ansiedade ou depressão? Bom, não existe, pessoal, um limite assim bem determinado. O fato é que a depressão pode ter sintomas de ansiedade, como a gente já falou,
E 4 dos sintomas são muito parecidos, né? Que é ativação motora na ansiedade, ativação ou lentificação na depressão. A sensação de fadiga, principalmente no fim do dia, o indivíduo que tem ansiedade generalizada, ele tem uma sensação de fadiga. E o deprimido é uma sensação mais crônica, mas é uma sensação de fadiga. Prejuízo na concentração e alteração no sono. Então, esses sintomas se comunicam, né? Então, eu acho o seguinte, uma opinião, se tem sintoma depressivo, humor depressivo, prejuízo da hedonia, a gente tem que pensar em depressão, né? Então, devemos avaliar se essa preocupação, essa ansiedade já ultrapassam esse limite e se já impacta no tônus dos afetos, que é o humor, ou na capacidade, de maneira importante, desse indivíduo de ter prazer. No final das contas, os tratamentos são parecidos, mas é importante essa diferenciação. Bom, o DSM-5, pessoal, subdivide de uma maneira... Eu disse, o psiquiatra nenhum trabalha com DSM na mão, né? Mas ele subdivide os transtornos, mas na prática é tudo meio embolado, né? Quer dizer, alguns transtornos eles são mais puros, assim, por exemplo, a ansiedade de separação, algumas crianças vivenciam isso logo na primeira infância ou na segunda infância, em que essa separação da mãe é muito traumática a ponto de ser adoecedora e gerar prejuízo, inclusive, do ponto de vista clínico. Mutismo seletivo. Tem crianças que ficam anos sem falar, falam às vezes pouco com pessoas específicas, né? Ah, mas isso é timidez. Bom, quando a gente identifica como transtorno, é porque a evolução desse problema, se não acompanhado, tem uma probabilidade de ser ruim, né? Então, esses pacientes primeiro têm que ser investigados do ponto de vista neurológico, otorrinolaringológico, mas pode ser, isso é muito comum na infância e adolescência, evidentemente, um mutismo seletivo, né? Não é um mutismo pleno, que ele fala, mas fala pouco em circunstâncias específicas. E tem a ver com ansiedade, com sobrecarga. A ideia de identificar esse tipo de comportamento é justamente auxiliar na possibilidade do paciente retomar o seu bem-estar pleno, né? As fobias específicas, quando o indivíduo ele tem fobia de animal, etc., e isso impacta na vida dele. Como, por exemplo, alguém que tem um emprego e precisa viajar de avião, ele conseguiu uma promoção, muito tempo querida, mas precisa viajar de avião e não viaja. Então, a gente vai considerar a doença porque dentro daquele contexto aquilo traz prejuízo, né? Não só pelo mal-estar, que ele tem que preencher os critérios. A ansiedade social, a gente viu um aumento da incidência desse tipo de transtorno com a pandemia, muitos idosos, inclusive, mas é muito mais comum em jovens que não conseguem sair de casa, não conseguiram voltar para a escola e tal, né? Então, é a famosa fobia social ou ansiedade social. Transtorno do pânico, falando resumidamente, porque o tópico da gente aqui não é diagnóstico, é mais tratamento, né? O transtorno do pânico é um transtorno no indivíduo, ele tem picos de ansiedade paroxísticos, ou seja, inesperados, intensos, repetidos, e aquilo muitas vezes traz modificação no seu padrão comportamental. Então, episódio de pânico, qualquer um pode ter e não desenvolver o transtorno, qualquer pessoa que tem outros desses transtornos, mas a síndrome quer dizer conjunto de sinais e sintomas, precisa de alguns critérios, dentre os quais os principais esses que eu falei, né? Outra coisa, a agorafobia. Antigamente, até a CID-10, existia pânico com agorafobia e sem agorafobia. Agora vem de praça, né? Quer dizer que o indivíduo tinha pânico de evitar locais abertos ou às vezes fechados, mas a gente sabe que tem indivíduos que têm esse padrão comportamental, que têm prejuízo por isso, né? E que não tem pânico. Então, o DSM separou, não é para criar doença nova, não sei se vocês conseguem entender, é para promover uma reflexão maior acerca daquela patoplastia, daquela forma com que a doença se manifesta. Isso não muda, não aumenta o número de diagnósticos, né? Você desmembra um, então não aumenta o número, mas não aumenta o número de pessoas diagnosticadas, porque aquele indivíduo já estava incluso em outro diagnóstico. E o mais prevalente que é a ansiedade generalizada, aquela pessoa com tônus de ansiedade elevada a maior parte do tempo, muito tensa, etc. Geralmente tem dor, tensão muscular, plano de insônia, né? É algo que pode ser circunstancial, conforme a gente falou, e nos cabe avaliar o quanto é circunstancial, o quanto também é circunstancial, mas não é passivo de uma intervenção farmacológica, para que a travessia dessa pessoa, até que saia dessa circunstância, seja a travessia menos dolorosa possível. Lembrando que pacientes com ansiedade podem ter depressão, durante a depressão pode existir ansiedade, depois da depressão tratada pode ter um episódio de ansiedade. É muito comum indivíduos com padrão de ansiedade
ter uma tendência a consumo abusivo de derivados etílicos, de etanol, de álcool. A ansiedade, muitas vezes, como eu falei, pode gerar um prejuízo atencional, mas muitas vezes vem associada com TDAH, porque o indivíduo com TDAH ele já sofre tanto durante a vida, e aí ele cria uma expectativa ansiosa, um sofrimento antecipatório por experiências que ele já teve, em resumo. Com transtornos dolorosos, hoje, para você diagnosticar fibromialgia, por exemplo, você precisa ter entre os critérios sintomas de ansiedade, depressão e insônia. E no transtorno bipolar, que pode existir, mesmo intercrises, e aquele indivíduo merece uma avaliação especial, porque um determinado grupo de tratamentos a gente vai ter que ter um cuidado redobrado. Tá certo, pessoal? Então, e transtorno do sono. O indivíduo ele pode ter apneia do sono e, por não dormir bem, gerar uma ansiedade durante o dia. O indivíduo ele pode ter, por exemplo, snoring, roncos, ronco, né? Dificuldade de oxigenação cerebral, e isso gera um mau funcionamento durante o dia no trabalho, que gera ansiedade. Então, pessoal, uma avaliação de ansiedade exige, antes, por exemplo, eu já vi gente que foi encaminhado para psicoterapia por ansiedade e tinha apneia do sono. Ele nunca ia melhorar enquanto não melhorasse o sono, né? Então, a gente tem que ter essa parceria. Eu acho que cabe muito ao psicólogo abrir o seu leque de pensamento no sentido de que essas doenças orgânicas, né, como, por exemplo, doenças reumatológicas que demandam uso de corticoide, pela própria biologia da coisa, podem ser geradoras e, às vezes, pedir uma avaliação médica, né? E vice-versa. Cabe ao médico também, quando ele terminar a sua avaliação, excluir as causas clínicas, pensar nessa complexidade que é a mente humana e trazer a psicoterapia como uma forma de melhora, né? De aumento do repertório psicológico, enfim, do paciente lidar com aquilo. Bom, então vamos ao que pode, vamos aos tratamentos. Está aí o tratamento mais utilizado no mundo. Naturalmente não é prescrição médica, é cachaça. O povo bebe porque o índice de alcoolismo e ansioso é muito grande. Tem gente que bebe para dormir, tem gente que antes do jogo do Bahia bebe, durante o jogo do Bahia bebe, se o Bahia perder, bebe. Né? Tudo que tem emoção, a pessoa modula com álcool ali. Né? E, Lucas, mas por que o álcool é uma droga depressora e euforiza? Porque no início ele dá uma deprimida, não depressão no sentido de depressão clínica, mas de depressão respiratória. Ele deprime o centro excitatório. Então, é por isso. Né? Mas, geralmente, por exemplo, os meninos ou as meninas, aí, quando começam a paquerar e queriam abordar alguém, muitas vezes vai lá e toma uma cervejinha e melhora, porque o álcool ele mimetiza, inclusive, o efeito de benzodiazepínico no primeiro momento, de Rivotril, etc. Ele dá uma aliviada. Por isso que diminui e deixa a pessoa mais falante. Bom, fora essa brincadeira, o que a gente usa para tratar a ansiedade? Primeiro, antidepressivos. Lembra que a gente falou, tive uma discussão bastante interessante com um grupo de vocês. O antidepressivo, ele é usado para ansiedade. Eu vou aproveitar, coincidentemente eu dei essa aula hoje mais cedo, e aí eu trouxe essa discussão para o pessoal. Pessoal, lá na década de 60 e tal, quando começa o uso dos antidepressivos, o cara que estudou o primeiro antidepressivo, Roland Kuhn, que foi a imipramina, começou a prescrever doses mais baixas de imipramina para pacientes, na época, diagnosticados como histéricos, né? E esses pacientes melhoravam em algum aspecto. Óbvio que a estrutura, se fosse uma estrutura robusta, não ia melhorar, mas, por exemplo, as agonias de ficar achando que está doente o tempo inteiro, e não sei o quê, o sono, isso melhorava. E isso não causou um impacto assim, a priori animador na psiquiatria, que a psiquiatria naquela época era essencialmente psicanalítica. Então, falava, mas isso vai migrar para outra coisa, não sei o quê. Eles viam com desconfiança, que eu não estou dizendo como crítica, é com o olhar da época, eu não posso olhar com o olhar de hoje, é muito mais cômodo, né? Mas houve um impacto muito grande, a princípio negativo. Aí o próprio Kuhn falou num congresso em Belo Horizonte que não é o objetivo dele curar o indivíduo, o objetivo é melhorar a qualidade de vida, né? Então, que é diferente, são coisas distintas, né? Então, melhorar a eficácia no trabalho, as relações interpessoais. Então, eu estou trazendo para vocês as celeumas, as intrigas, as questões da época de quando os medicamentos começam a ser usados para ansiedade. Né? Então, mas para o cara que começou a fazer isso, ficou muito claro que não era tratar uma estrutura, mas melhorar a qualidade de vida, que aquilo não tenha muito sintoma físico e clínico. A gente usa também os benzodiazepínicos. Quem são os benzodiazepínicos?
Rivotril, alprazolam, diazepam, bromazepam, né? Porque eles têm uma ação aguda. Por exemplo, quem já tomou um Rivotrilzinho aí sabe, um alprazolamzinho sabe, o negócio faz efeito na hora. Então, é um remédio, a priori, uso por curto prazo, quando possível, que assim seja, enquanto, por exemplo, os antidepressivos melhoram seu efeito clínico. Essa é uma ideia do uso dos benzodiazepínicos. Por exemplo, o cara está tendo pânico toda noite, acorda achando que está infartando, já foi 2 vezes para a emergência do Aliança, para o português, para não sei aonde. Aí alguém falou, cara, isso daí pode ser ansiedade, né? E aí é muito engraçado, o paciente chega no consultório da gente, eu estou aqui, Lucas, que meu cardiologista encaminhou, mas assim, não acho que eu preciso de psiquiatra, não, eu tenho um problema, eu não descobri ainda e tal. É muito difícil, né? Enquanto para o médico experiente ele já nota que aquilo tem a ver com os picos de ansiedade paroxísticos, e aí é algo interessante a melhora, né? E também os agonistas de 5-HT1, o 5-HT1 é um receptor HT1A de serotonina, que a gente quer que a serotonina aumentada no cérebro se ligue para melhorar o bem-estar na depressão e na ansiedade. E os gabapentinoides, que é um grupo de medicamentos originalmente anticonvulsivantes, que a gente vai usar também para ansiedade, eu vou falar deles um pouquinho. Os benzodiazepínicos, pessoal, o que eles vão fazer? Eu vou botar eu acho que esse vídeo até não é tão legal, prefiro dizer. Ele faz o efeito na hora, você toma, a carga negativa da célula, né? A célula fica menos polarizável, então o cara está ansioso, o neurônio está disparando o tempo todo. Fica disparando menos. São remédios que têm esse efeito agudo. O cara que está muito afobado, ele relaxa e até dorme. Apesar de que a gente não usa, teoricamente, benzodiazepínico ansiolítico para dormir. Eu vou falar quais são, aí vocês tiram as dúvidas depois que eu finalizar essa apresentação. Alprazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam, até a música, né? Bom, são eles, né? Então, eles fazem efeito na hora, uns duram mais, uns duram menos. Na discussão, a gente fala dos benzodiazepínicos. Principal indicação, fase aguda, também são usados para epilepsias, por exemplo, o Rivotril originalmente é usado para epilepsia, na abstinência alcoólica, por exemplo. Então, são medicamentos que têm uma gama de uso na medicina, uma gama de uso. Um deles é o efeito ansiolítico. Nem todo benzodiazepínico, que eu acho que todos sabem... Passei aqui com a rodinha da cadeira em cima do meu próprio dedão do pé. Isso vai sair gravado, é uma maravilha. Bom, vou tentar cortar. Mas, enfim, eles demandam aquele talonário azul, e nem todos os benzodiazepínicos eles geram efeito ansiolítico. Alguns são efeitos hipnóticos, a saber, midazolam, que é o Dormonide, por exemplo, roipinol, que é o flunitrazepam, istazolam, etc. Tá? Então, benzodiazepínico é uma classe complexa, que pode ser ansiolítica ou hipnótica, também tem efeito anticonvulsivante e relaxante muscular. O indivíduo, por exemplo, tem tétano, a gente usa diazepam para promover um relaxamento muscular. Tá certo? Então, eles não eram conhecidos, foram amplamente usados na década de 60, 70. Quem descobriu, né, quem primeiro que sintetizou foi Leo Sternbach, um cara que sintetizou o clordiazepox, que foi o Liebig, que foi o primeiro, depois também o diazepam e o clonopin, que no Brasil é conhecido como Rivotreta, Rivotril. Vamos lá. Opa, apertando o botão indevido, voltando aqui. Aqui eu vou pular. Outro medicamento importante é a gabapentina, que é do grupo dos gabapentinoides. É um medicamento também de origem anticonvulsivante, muito utilizada para dor crônica. A exemplo dos anticonvulsivantes que a gente falou, que são usados para estabilizar o humor, diminui os disparos pela diminuição do tônus de glutamato, que é o principal neurotransmissor, que é uma substânciazinha excitatória. Então, a gente tem GABA, que é inibitória, que você pode aumentar o GABA via aumento do clonazepam ou prazolam, e pode diminuir o excitatório, como, por exemplo, através do bloqueio alfa-2 delta, né? Então, eles diminuem essa neurotransmissão excessiva. Então, também pode ser usada para gabalina para epilepsia, também pode ser usado para dor crônica, fibromialgia, uma das principais aprovações, e também para ansiedade generalizada. Lembrando, quando eu falei lá dos antidepressivos,
Cada um tem uma aprovação em algum país. Por exemplo, a fluvoxamina, no Brasil, é aprovada para depressão e toque, nos Estados Unidos, para toque e fobia social. Mas aquilo que a gente falou de ansiedade e tratamento com eles é um efeito de classe. Claro que cada psiquiatra vai ter sua escolha, sua percepção, mas todos são eficazes, têm características distintas, mas todos são eficazes. Bom, buspirona, que é o Ancitec, é um medicamento que, agindo na amígdala, vai melhorar essa questão do medo, e no córtex frontal, estriado e tálamo, uma preocupação. Ó, aqui são receptores, esse negocinho vermelho ligado na célula, e aqui em amarelo a serotonina. A serotonina acessa esse receptor 5-HT1A e promove uma série de reações celulares que se traduzem em controle da ansiedade, certo? Então, a buspirona, ela é como se fosse uma serotonina sintética, não é serotonina sintética, pelo amor de Deus, mas como se fosse, liga, então aumenta a frequência de ligação, a gente está falando de milhares de receptores, de milhares de serotoninas, a esse receptor celular, e isso se traduz com uma regulação da despolarização neuronal, com diminuição da ansiedade. Toque, pessoal, o toque é um sintoma, é um transtorno que estava dentro dos transtornos de ansiedade, né? Mas ele saiu. Então, a gente usa também os antidepressivos em dose mais alta, os benzodiazepínicos na fase aguda, e até antipsicóticos. A gente também, na ansiedade generalizada, todos podem usar antipsicóticos como drogas off-label. Bom, então é isso. Falamos, vou finalizar a apresentação e ir para a discussão, de 4 tipos de drogas. Inibidores de recaptura de serotonina, que são 6, nós falamos, e de inibidores de recaptura de noradrenalina, não aprovados no Brasil para ansiedade, desvenlafaxina. Então, são 8 opções. Peculiaridade desse primeiro grupo de remédios, demora para fazer efeito. Então, se o indivíduo estiver muito ansioso, muito agoniado, né, muito mal, é interessante usar um benzodiazepínico no início do tratamento. Esse benzodiazepínico pode diminuir o tônus de ansiedade, mas são drogas que temos que nos preocupar com a retirada, que pode ter relação também com dependência e uso abusivo. Não deve misturar com drogas depressoras, nem com álcool, mas são drogas que para as crises, nas emergências, para as fases mais agudas, a gente usa muito, né? Óbvio que tem pacientes que só vão melhorar com eles de uso crônico e vão viver por muito tempo e não tem problema. Tá? São drogas que também vão ter um bom custo-benefício quando bem indicadas, mas, a priori, são esses de tarja preta. Eu ia pegar uma receita azul, mas está fora do meu campo de visão, aqui para vocês verem, para os que não conhecem, mas acho que a maioria já ouviu falar. E o terceiro grupo de drogas é a pregabalina. Também demora um pouco, é uma droga que pode dar um soninho, geralmente se usa 2 vezes ao dia. E para os pacientes, por exemplo, que têm comorbidade com fibromialgia, dor crônica, problema na TM, é muito interessante. Então, vocês percebem como a escolha de um medicamento, ela tem várias variáveis envolvidas, não é só medicalizar o sofrimento. Queria muito que a gente discutisse isso, porque muitas vezes o psiquiatra fica taxado como medicalizador de sofrimento. Não é isso. A gente, enquanto não dá, a gente sabe que as coisas, a atividade física demora a ter um efeito, enquanto isso o paciente tem dor e muitas vezes está tomando um monte de analgésico e tal. O custo-benefício de um remédio dessa classe é bom também nesses aspectos, além do benefício que eu falei para vocês de tratar os transtornos de ansiedade precocemente para evitar, como a hipertensão pode evoluir para um AVC, para uma miocardiopatia hipertrófica, para uma outra complicação, a nefropatia. A ansiedade, ela também, isso é sabido em vários estudos de segmento. E, além da pregabalina, a buspirona, né? Eu até brinco, buspirona, bus, é do motorista de ônibus, brincadeira, porque não ceda muito, é um droga que não ceda muito. Diferentemente dos benzodiazepínicos, nos primeiros momentos a gente tem que tomar cuidado, o indivíduo pode ficar sedado e no idoso até cair, o que é bem complicado. A buspirona é uma medicação que mimetiza a ação da serotonina e que demora, é o Ancitec, o único nome comercial no Brasil, já foi Buspar, também não existe mais, e depois de uns 30 dias começa a fazer um efeito. O problema é que tem que tomar 3 vezes ao dia, e eu não acredito nesse negócio de remédio 3 vezes ao dia, as pessoas esquecem, né? Todos nós esquecemos, exceto os mais obsessivos. E no fim eu falei um pouco do toque, que é um transtorno que emancipou, né? Tem toque e seus transtornos correlatos hoje em dia, e isso, por quê? Porque ele tem características peculiares, né? Mas a gente diz que geralmente no toque a gente tem que chegar, nos toques mais graves, principalmente, a dosagens mais altas dos inibidores de recaptura de serotonina, que são também o tratamento
Gold Standard, padrão ouro. Gente, corri, né, porque eu quero deixar tempo para a nossa discussão e eu vou finalizar a gravação, que hoje teve vídeo cacetado aqui, eu me atropelando com a rodinha da cadeira. Gente, que coisa desagradável passar a rodinha da cadeira em cima do dedão do pé. Não recomendo. E vou fechar aqui e vou chamar outra reunião, vou estar enviando aí, né, como dizem o pessoal do telemarketing, para o Henrique e para a Laura, que são os nomes que seu Rafael me passou. Tá bom, pessoal? Vou finalizar. Um beijo para todos, para quem está vendo a gravação. Como diz os blogueiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Já mando a outra.